Encham suas mentes de tudo que for verdadeiro, tudo que for digno, tudo que for correto, tudo que for agradável, tudo que for puro, tudo que for decente. Pensais nessas coisas. Hoje vamos estar conversando de novo sobre batalha da mente. Batalha da mente. Pegar o controle, o seu controle da sua mente. Pensar nas coisas que você pensa, nas coisas que nós pensamos. Meditar. É uma luta constante contra os pensamentos negativos e é muito importante você pegar o controle da sua mente, você controlar, porque o que você pensa é o que você é. Os pensamentos acabam se convertendo em atitudes e as nossas atitudes acabam definindo a nossa vida. Como vencer esses pensamentos? Como superar tudo isso? Existe cérebro que pense coisas boas e coisas ruins. Não existe. Todos nós pensamos coisas boas e coisas ruins. Castigue por vir pensamentos negativos, por ter maus pensamentos. Não se castigue por isso, porque seria a mesma coisa que você se sentir mal por estar passando sangue na sua veia, porque todo mundo tem. E isso é normal, mas os pensamentos negativos, as coisas ruins, vêm do ver e ouvir. Se, por exemplo, você fecha os seus olhos e você começa a imaginar, pensar em coisas ruins, de que sua mente vai encher? De coisas ruins. Então você vai estar alimentando a sua mente de coisas ruins. Coisa que as pessoas vêm falar bastante comigo, que eu coloco, e eu fiquei muito feliz que eu recebi mensagens de pessoas que fizeram práticas e que elas conseguiram adaptar isso na vida delas, e eu fiquei muito feliz assim das pessoas assim estarem praticando, estarem vendo resultado, que o quanto que é importante a gente pegar o controle remoto da nossa mente. Nossa mente é como se fosse uma televisão. Você tem o controle na mão. Então, quando você vai assistir alguma coisa na televisão que você não se sente à vontade, que não está bom, você sempre muda de canal. Então, a mente é a mesma coisa. Você tem que estar vigiando as coisas que você pensa. Não ficar alimentando. Se você tem muitos canais na sua mente, muitos canais bons, tem recordações, tem momentos alegres, tem momentos no futuro, as coisas que você planejou, que você imagina, coisas que você quer receber. Então você tem esse poder de escolher o que você vai pensar. É você que segura o controle remoto da sua mente. Vim pensamentos ruins, mude de canal, faça uma atividade, leia um livro, faça qualquer coisa, mas mude de canal. Uma prática diária. Eu acredito que tudo que a gente faz na nossa vida, a gente tem que buscar. E outra coisa é praticar. Tudo que a gente faz na nossa vida, tudo que a gente quer para nossa vida, a gente tem que buscar e a gente tem que praticar. A vitória é sobre não agir sobre os pensamentos ruins e que eles morram antes mesmo de nascer dentro da nossa mente. Podemos ver em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Pensais nessas coisas. Se você estiver passando por momentos difíceis, mantenha-se o seu ouvido ligado, conectado com Deus, porque Ele vai estar te fortalecendo, Ele vai estar te guiando, Ele vai estar te dando segurança. Palavras cheias de vida, fale palavras positivas, se alimente de coisas boas. A sua maneira de pensar que você mudará a sua vida. Que em todo lugar tem pessoas, pode deixar elas te enlouquecer ou pode apreciá-las.
depende do que decidimos, de que maneira enxergar as pessoas. Fica tempo tentando entender as coisas, querendo entender as pessoas, querendo entender a situação. Não perca tempo, porque você não vai conseguir mudar a vida, você não vai conseguir mudar as pessoas. Então, a única coisa que você tem o poder de escolha é de escolher o que vai entrar dentro de você, o que você vai alimentar mais e de que maneira você vai vencer tudo isso. Sim, se vamos pensar sobre pessoas, então vamos pensar pensamentos direito. Você gostaria de ser amigo de você mesmo? Nossos pensamentos, nossas palavras, as nossas atitudes afetam tudo ao nosso redor. Então eu vou dar umas dicas para a gente estar meditando. Então começo com essa primeira frase. Se for para abrir a boca, que seja para ajudar, para edificar e para abençoar a vida das pessoas. Consigo, não tenho paciência. É realmente assim, é uma prática, é uma prática. As pessoas falam que não conseguem, que não tem paciência, mas vão meditar em certos pontos. Um testemunho meu mesmo. Eu sempre trabalhei com pessoas, então é, é muito difícil trabalhar com pessoas, com clientes, e realmente isso a gente fala que às vezes a gente não tem paciência dentro de casa, com os filhos, com o marido, mas se a gente for ver bem, é, são as pessoas que estão mais próximas da gente, que fazem parte da nossa vida, são pessoas que vão estar com a gente sempre, sempre, independente de qualquer coisa. Então, às vezes, a gente suporta tantas coisas, aguenta tantas coisas dentro de uma fábrica, você consegue segurar o seu estresse, essas coisas, para falar com as pessoas dentro de uma fábrica, com o chefe. Aí chega em casa, com a esposa ou com o filho, você já não tem paciência, você já chega gritando, praticamente descontando tudo que você não conseguiu fazer o dia inteiro. Então, realmente, é, isso daí é uma coisa que eu observo, mas eu tenho uma parte assim bem engraçada, até que era engraçado, mas só que na verdade é muito sério. Geralmente, assim, eu acredito que já aconteceu com um monte de gente também isso, de às vezes você tá dentro de casa, assim, falando pro seu filho, não mexe nisso, não faz, vai fazer isso, vai fazer aquilo, gritando, sem paciência. Aí você atende o telefone, aí você fala, alô, tudo bem? Ah, sim, sim. Você consegue ter equilíbrio, você consegue pensar que você consegue ter esse equilíbrio, você consegue. Então, às vezes, assim, certas coisas, é, você vê assim que como é uma prática, a nossa mente é voltada, eu não sei como que funciona assim. Então, é uma prática, a gente tem que praticar esse equilíbrio. E meus filhos até davam risada, falavam assim, ah, a mamãe ficava blá, 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 e de repente atendia o telefone e me falava, oi, tudo bem, não sei o quê. Então, isso daí não é bom, não é bom nem de a gente estar passando esse tipo de coisas para criança, né? Então, hoje em dia, assim, realmente, o quanto que é bom a gente estar buscando, tá meditando nas coisas, nas nossas atitudes, nas coisas que a gente faz, nas coisas que a gente fala, porque tudo é semente, todas as coisas que a gente faz influenciam nossos filhos, e influenciam as pessoas que estão ao nosso redor. Que tipo de vida é essa que às vezes a gente tem que ser uma coisa assim, tem que a gente não consegue se controlar em casa com os filhos e com o marido, às vezes na igreja, numa fábrica, em outro lugar, consegue se controlar. Então, por aí é visto que é uma prática,
e é questão de querer. A frase é: use seu tempo para melhorar você mesmo, que você não desviará a sua atenção olhando o que as outras pessoas estão fazendo. Coloquei até um texto. Na verdade, essa semana eu coloquei bastante sobre oração, mente. Eu tinha colocado um texto, tem até um desenho do boneco que tá um de frente pro outro. É que isso foi uma coisa que, que Deus me mostrou mesmo. Que eu comecei a observar e praticar e orar em cima disso. Que nem eu já falei, tem pessoas em todos os lugares e a gente tem que respeitar as pessoas, respeitar elas do jeito que elas são. E não tem como mudar isso, não tem como mudar. Então a gente tem que mudar a nossa maneira de ser. Então eu comecei a perceber uma coisa minha mesmo, e eu falo para as pessoas, e muitas pessoas praticam isso também, e acabam percebendo isso também, e é uma coisa boa, porque quando tem algo em outra pessoa que te incomoda, eu geralmente, quando tinha algo em outra pessoa que me incomodava, era aquilo que eu tinha que melhorar em mim. Então, eu comecei a observar isso. E às vezes, muitas vezes a gente não consegue enxergar a maneira que a gente é. E, e eu começava a orar para Deus me mostrar. Porque eu falava assim: nossa, eu não me sinto que eu sou desse jeito, mas isso me incomoda, não sei. Às vezes, algum jeito assim, vamos falar assim, o jeito da pessoa falar, alguma coisa assim, eu falo assim que alguma coisa que te incomodar, que tirar tua paciência em outra pessoa, eu acredito que é algo que foi algo que eu tive que melhorar em mim, que eu tive que melhorar em mim. Eu comecei a olhar que nem espelho, que nem espelho, bate e volta. Eu olhava assim, nossa, a pessoa é desse jeito, ela tipo assim, ela não cumpre horário. Aí eu batia e olhava assim, nossa, será se eu sou assim? Aí eu começava a me vigiar e observar se eu era assim. Então, muitas coisas eu comecei a praticar antes de eu falar, eu tentar melhorar em mim. Então, eu comecei a trabalhar em mim e orar para Deus mostrar para a pessoa também. Então eu comecei a praticar isso e foi muito bom, assim, porque Deus foi mostrando de uma forma grandiosa, grandiosa. E isso também eu fiquei muito feliz que tem muitas pessoas praticando. É muito importante a gente desviar os olhares de críticas, de julgamento, e a gente tá melhorando a gente mesmo. Terceiro, faz muito bem verificar os pensamentos que a gente pensa e, e de que maneira ficar analisando as coisas que a gente pensa, ficar pensando nos pensamentos que a gente está pensando. Que é assim, sobre a mente, sobre a mente. Eu conto muitas histórias assim que eu fico observando muito e, e realmente assim eu fico vendo assim como que a nossa mente é. E eu fico imaginando quando eu estava com depressão e de que maneira que eu tive que entrar nessa batalha da mente. E quando eu perdi os meus movimentos também dependia de tudo da maneira que eu pensava. Muitas coisas eu tive que ter essa batalha da mente. E, e isso que tem muitas práticas para a gente tá fazendo, para a gente viver de uma forma
que nos traga paz. Então, eu já dei exemplo do liquidificador, que o liquidificador, a função dele é aquela, mas depende do que você colocar dentro dele, do que você alimentar, do que você fizer, é o que vai virar. Se você coloca água com terra, ele vira lama. Se você coloca leite com sorvete, ele vira milkshake. Então, a nossa mente, o nosso corpo também é o que a gente alimenta. Por isso que eu falo que os pensamentos negativos tem que morrer antes de entrar na mente. Quando ele vir, você já bloquear ele na hora, não ficar alimentando. Porque muitas vezes tudo é semente. Tudo é semente. Muitas vezes você, vamos se dizer, você recebe, vem um pensamento negativo para você, vamos se dizer, e se der errado? E se der errado, aquilo que você vai fazer? Aí você fica pensando em mil opções, tudo negativo, tudo errado, tudo errado. Então você já alimentou, você já até se desanimou com tantas possibilidades que você já alimentou aquilo dentro da sua mente. Então, isso daí tem que ser cortado, tem que ser cortado. Eu sempre trabalho naquele versículo na minha mente, trazer existência às coisas que não existem, trazer existência às coisas que não existem. A gente tem que buscar ter pensamentos positivos, positivos, nos fortalecer na, na palavra de Deus e ficar confiantes. E isso é fé. A gente crê nas coisas que a gente esperar as coisas que não consegue ver. Porque se a gente. Não é fé você ficar, você ficar esperando coisas que você está vendo. Isso daí não é, isso daí é pensamento positivo. Traga à memória as coisas que te traz esperança. Esperança. Por exemplo, já vi muitas pessoas chegar até mim e às vezes eu pedi alguma coisa e a pessoa falar assim: ai, Suzy, eu fiz, mas não ficou bom, não ficou legal, eu não tenho jeito para fazer isso. Não faça isso. Não faça isso. Não desvalorize as coisas que você faz. Dê o seu melhor. E não faça isso. Não desvalorize as coisas que você faz. Não desvalorize. Você deu o seu melhor, foi o seu melhor. Então, mude a sua maneira de se ver. Outra coisa também que às vezes eu vejo bastante é o bloqueio das coisas, de fazer as coisas. Certas, como que eu vou falar? Certos desafios que às vezes vêm, a maioria já fala, eu não vou conseguir. Procura essa palavra, procura deletar de você, deletar. Como eu já falei, eu sempre uso aquela palavra tentar, não significa conseguir, mas todos que conseguiram foi porque tentaram, tentaram. Por mais que não dê certo, tente. Depois você fala, dei o meu melhor, mas não deu certo. Mas nunca, mas nunca, não bloqueie essas oportunidades que aparecem para você, já colocando na frente que você não vai conseguir. Porque se você for com esse pensamento na frente que você não vai conseguir, você não vai conseguir mesmo. Isso que eu vou falar já aconteceu com vocês. E comigo acontece sempre. Às vezes as pessoas vêm pensando assim, pensando alguma conversa que, por exemplo, tem alguma coisa para falar comigo, aí vem pensando, nossa, amanhã eu vou sair com a Suzy, eu vou fazer isso, 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 isso. Aí a pessoa encontra comigo e fala assim,
e a conversa já sai pela boca, sai do pensamento pela boca, mas continuando. Então eu dou risada e eu falo para a pessoa assim: volta a fita, volta a fita, volta a fita que volta pro começo que eu não tô entendendo o que você tá falando. Então por isso que eu falo que a gente tem que buscar ter o controle das coisas que a gente pensa, das coisas que a gente fala. Porque tudo isso, às vezes, se a gente não tem o controle, dependendo do que a gente está pensando, dependendo do que entrou na mente, do que saiu pela boca, e às vezes são coisas assim que depois tudo tem consequências. Pratique sempre extrair o melhor de cada situação. Pratique sempre extrair o melhor de cada situação. Sempre ver tudo pelo lado bom. Se as coisas não aconteceu do jeito que você estava esperando, é porque ainda não era para ser, porque você não está preparado, porque foi livramento, ou por... sempre Deus sabe de tudo que tem que colocar na nossa vida e tudo coopera para o bem, tudo é no tempo dele. Os pensamentos criam também paredes, barreiras. Muitas vezes o que coloca na mente afeta também as atitudes. Às vezes já aconteceu com você de às vezes alguém às vezes fazer alguma coisa ou deixar de falar algo, falar e você não entender nada. E aí, com certeza também eu acredito que todo mundo já teve esse tipo de atitude, porque a nossa mente ela é muito louca. Por exemplo, se você alimenta que você está achando uma pessoa estranha, você coloca na sua mente, a pessoa apareceu aquele dia, tá com um problema e você acha que é com você. Aí você já cria uma parede de não se aproximar, de não chegar. Então aquela parede levanta, você acaba se afastando da pessoa e na verdade o problema nem é com você, não tem nada a ver com você. Então a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente coloca na nossa mente. A gente mesmo às vezes coloca as coisas na nossa mente, a gente mesmo alimenta. Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado com os nossos pensamentos, que aquela semente que a gente planta, rega e, e vai regando e depois vira uma árvore e depois você já nem sabe mais como tudo aconteceu.